Obrigado aí pela apresentação, pelas palavras aí honrosas. Eu vou falar um pouquinho sobre o derramamento de petróleo ocorrido na costa brasileira aqui em 2019, mas antes de começar a falar sobre isso, eu também queria fazer algumas apresentações, porque, na verdade, esse trabalho, ele não é meu, ele é um trabalho de equipe, ele é uma equipe coordenada pela professora doutora Dalgisa Fornaro, que é a supervisora desse projeto, e é uma professora lá do IAG, da USP. Ele também conta com as gentis participações da professora Rosemary, que também é lá do IAG, do professor Joseph Arrai, que é professor de oceanografia lá no IO, que é o Instituto Oceanográfico da USP, e da meteorologista Karine Gama, que ela é uma meteorologista da Climatempo, e que atua na área de análise sinótica e previsão do tempo, faz mídia e tudo mais lá pela Climatempo. Bom, falando um pouquinho sobre mim, assim, bastante rapidamente, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doc, tudo no departamento de meteorologia do IAG, e todos na área de estudos de impacto ambiental, seja de impacto ambiental atmosférico, oceânico, modelagem numérica. Eu também trabalho com o estudo de impacto ambiental pela empresa Lentes Consultores em Meio Ambiente. Eu faço pesquisa na área acadêmica pelo IAG e também na área privada, pela Lentes Consultores em Meio Ambiente. Então, eu acabo dividindo o meu tempo de pesquisa entre essas duas instituições. Quando a gente fala de impacto ambiental, a gente pensa sempre em uma coisa bastante interdisciplinar, bastante abrangente, e por isso eu trouxe aqui na minha apresentação, metade dela eu farei sobre o impacto do derramamento de petróleo em si, como foi esse evento, como nós tentamos estudar esse evento, quais foram os desafios para estudar esse evento, e a outra metade da apresentação é um pouco sobre os desafios de se fazer esse tipo de ciência de forma interdisciplinar. Então, a apresentação, ela será um pouco um pinga-pinga entre uma coisa e outra, a gente vai fazer umas transições entre uma coisa e outra para que fique claro, não só o evento, mas também o desafio de se fazer esse tipo de ciência, não só aqui no Brasil, mas de forma geral. Tá? Eu separei mais ou menos 1 hora do meu tempo para fazer essa apresentação e deixei um espaço um pouco maior para perguntas, porque eu entendo que, como é um evento para graduação, eu imagino que vão ter vários questionamentos aí sobre caminhos a seguir e sobre possibilidades, então reservei um tempo um pouquinho maior para isso. Bom, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em ciência interdisciplinar é que tem duas abordagens. Eu coloquei isso de forma bastante simplista, não pretendo ser algo definitivo sobre o tema, mas trazer um pouco da minha visão sobre isso e da visão de alguns colegas que trabalham sobre isso. Quando você pensa em interdisciplinaridade, existem duas formas de abordar isso. Você tem um determinado conhecimento básico sobre um determinado assunto e tenta-se melhorar aquele conhecimento cada vez mais, refinar aquele conhecimento cada vez mais, chegar cada vez mais ao detalhe. Isso é o que chama de abordagem vertical, a gente chama isso de abordagem vertical. Um exemplo simplista, mas só para ilustrar o que eu estou tentando dizer, das pessoas que estudam interação oceano-atmosfera. Ali na interação oceano-atmosfera, você tem uma parte do conhecimento que, obrigatoriamente, é sobre a superfície marinha, sobre os eventos marinhos,
outra parte do conhecimento é sobre a atmosfera, e se tem ali uma área de fronteira, que tenta se estudar a interação entre o oceano e a atmosfera, a interação ar-mar. Então, começa a se estudar os fluxos de energia, fluxos de calor, fluxos de umidade, comportamento ali na fronteira, pode-se estudar como que o vento ele influencia nas correntes, como que a temperatura do oceano devolve os fluxos de energia, influencia na atmosfera. Então, ali você tem uma área interdisciplinar entre oceano e atmosfera, e que busca se estudar cada vez mais a fundo como funciona essa interface, de modo que ela vai se tornando, o que era a princípio uma ciência interdisciplinar, ela vai se tornando uma ciência quase que de especialização, quase que uma ciência à parte, porque vai se refinando o conhecimento daquela categoria interdisciplinar para tentar chegar no detalhe cada vez mais específico daquilo que está ali. Então, isso é uma forma de abordar um tipo de ciência interdisciplinar. Então, uma abordagem vertical em qual você vai, a partir de um conhecimento básico, você vai refinando aquele seu conhecimento para tentar chegar em algo novo. A outra forma, que é a abordagem horizontal, que a gente tenta aqui, na verdade, você ter uma área específica do seu conhecimento e que, a partir dela, tenta se expandir o conhecimento através da expansão da fronteira dele com todas as áreas correlatas. E aí, assim, você não tenta especificamente chegar no detalhe, mas tenta-se abranger todas as fronteiras possíveis daquele conhecimento para você ter uma descrição completa de um evento. Então, eu vou dar o próprio exemplo do que estamos estudando aqui, que é esse derramamento de petróleo, que ele seria mais ou menos o seguinte: nós tivemos um derramamento de petróleo. Bom, eu sou um meteorologista, eu vou estudar esse derramamento de petróleo. Então, eu começo, a partir do momento que aquele petróleo foi derramado, como um meteorologista, eu vou tentar estudar a evaporação daquele petróleo e o transporte daquele petróleo pelo vento. Então, eu consegui estudar uma das fronteiras daquele derramamento, uma das áreas do conhecimento daquele derramamento. Mas, se eu quiser descrever o evento inteiro, eu vou precisar entrar em outras áreas de conhecimento, eu vou precisar expandir essa fronteira, que são coisas fora da minha área, mas que, através de pesquisa científica, pesquisa bibliográfica, revisão, eu consigo fazer esse desenvolvimento se eu tomar alguns certos cuidados. Então, eu, como meteorologista, primeiro eu estudei a evaporação, transporte pelo vento. Só que o vento, se ele for intenso o suficiente, ele vai permitir que outras coisas aconteçam com aquele óleo. Por exemplo, emulsificação, que é a entrada de água dentro do óleo. Então, eu começo a tanger a fronteira da fisicoquímica daquele óleo. Então, a água entrando naquele óleo, sedimentando, sofrendo outros processos. Parte desse óleo ele vai para o fundo, aí vão começar a morrer peixes, então eu começo a entrar na área de interação com a biota, uma interação com a biologia. Eu preciso saber o volume que foi derramado, então eu vou pesquisar o navio, aí eu começo a trabalhar uma parte de engenharia naval para conseguir entender qual que foi o volume derramado, como seria aquele derramamento. Eu vou tentar estudar as áreas possíveis daquele momento inicial do derramamento ter ocorrido, então eu começo a estudar uma parte de logística naval.
Então, a partir de um evento, a gente começa a estudar as áreas correlatas dele, as áreas que tangenciam aquele evento, começo a estudar as fronteiras daquele evento para tentar descrever aquele evento por inteiro. Então, essa é uma abordagem horizontal da ciência interdisciplinar. Então, é uma abordagem diferente e que, usualmente, costuma ser muito difícil para publicar nela, porque os avanços na ciência, eles são mais sutis, eles são mais difíceis de serem comprovados, eles ficam muito mais à mercê de argumentos. Tá bom, isso é uma abordagem muito descritiva, mas pouco científica. Então, tem-se um problema aí na hora de publicar mesmo, de descrever como é que é essa ciência. Então, ela é uma abordagem mais difícil. E ela demanda que se ocorram muito mais estudos, porque o meteorologista, por exemplo, que é o meu caso, vai ter que estudar engenharia naval, vai ter que estudar engenharia construtiva, vai ter que estudar engenharia de transportes, vai ter que estudar biologia, vai ter que estudar transporte marinho, oceanografia, né, oceanografia física. Então, a gente acaba sendo demandado de muito mais tempo de estudo e enfrenta muito mais dificuldade aí na hora de publicar e de defender seus resultados. Então, é uma abordagem bastante desafiadora. E é uma abordagem que também tem bastante risco. Eu vou falar um pouquinho disso nos próximos slides, mas só para ilustrar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba tangenciando a área de muitos colegas que são especialistas nisso, que estudaram a vida inteira isso, e a gente acaba tendo que compartilhar essas áreas e procurar pessoas para não falar bobagem. Eu lembro que o primeiro exemplo que eu tenho disso, mais clássico, foi no primeiro modelo que eu desenvolvi, passei alguns anos desenvolvendo aí um modelo de petróleo, e eu queria fazer um modelo de toxicidade, de entender como é que funciona, como é que eu conseguiria prever mortalidade de peixes a partir do petróleo. Então, se eu derramo petróleo numa área, se eu conseguiria prever quantos peixes morreriam e quantos crustáceos morreriam, se teria contaminação de aves, como funcionaria isso. E desenvolver a parte matemática do modelo é a coisa mais fácil que tem. O difícil mesmo é você conseguir ter hipóteses viáveis para tratar aquilo que você desenvolveu numericamente. E eu lembro que eu percorri por muito tempo, assim, revisões e revisões bibliográficas, e eu achei uma revisão bibliográfica que me trazia algumas dezenas de espécies de peixes e as taxas de toxicidade L50 daqueles peixes. Então, L50 só para explicar, a partir daquele nível de toxicidade, que é o L50, morre 50% dos peixes. Tá? Então, eu achei aquele L50 por um monte de peixes, e aquilo, nossa, foi um achado. Para mim foi maravilhoso, porque fechava completamente o problema que eu tinha, eu conseguiria inserir aquela tabela e resolvi o meu modelo, e foi excelente. E eu consegui esse achado pesquisando em artigos de biologia, em artigos de revista de biologia e tal. E eu fiquei muito feliz e fui mostrar isso para uma colega minha, que é dessa área. Falei, olha o que eu achei, agora tá resolvido o problema do meu modelo. E ela me respondeu, olha, esse artigo que você achou é ótimo, só que nenhuma dessas espécies tem aqui no Brasil. E, conclusão, o artigo não me serviu para nada, embora ele fosse maravilhoso. E eu conto essa história justamente para ilustrar essa questão de que trabalhar essa abordagem horizontal ela é repleta de riscos, porque a gente trabalha com informações que não são da nossa área com muita frequência. Então, a chance de nós cairmos em armadilhas como essa são bastante comuns, são bastante frequentes. Por isso, o cuidado que a gente tem que tomar é redobrado. Dessa forma, uma coisa que é muito importante da gente fazer, e que é a base dos artigos que eu tenho escrito, é fazer uma boa análise qualitativa
do nosso trabalho antes de começar a escrevê-lo, tá? Para a gente evitar de cair nessa armadilha. Então, a primeira coisa, avaliar a consistência da hipótese. O que isso quer dizer? Matematicamente, a gente consegue descrever absolutamente qualquer coisa, mas aquilo faz sentido real, aquilo faz sentido na prática, aquilo tem representatividade física. Existem alguns casos que são muito comuns da gente cair nesse engano, principalmente em modelos estatísticos, de coisas que, ok, estatisticamente são reais, mas estatisticamente são válidas, mas na prática isso ocorre. Eu consigo provar que um evento de chuva de 300 milímetros pode ser estatisticamente viável, mas alguém já registrou 300 milímetros de chuva numa hora? Se não registrou, por mais que ele seja matematicamente possível, naturalmente, fisicamente, aquilo é irreal. Então, aquela hipótese não faz sentido. Além disso, definição de parâmetros aceitáveis de modelo. A gente pode simular qualquer coisa, mas a gente tem que definir limites, parâmetros de coisas que a gente pode observar na realidade, senão o nosso modelo ele não tem validade. Definição das fronteiras de inter-relação do estudo. Isso é basicamente definir até onde eu quero ir. Isso é muito, muito, muito importante, porque às vezes nós podemos gastar energia buscando a perfeição de algum modelo que nunca vai ser atingido, que é inalcançável com aquela metodologia e que não faz sentido utilizar aquilo. Por exemplo, eu defini um modelo de equações empíricas, em que eu descrevia todo o meu modelo baseado com equações de primeira ordem, que são equações diferenciais relativamente simples, tudo em equação de primeira ordem de resolução direta. E eu mostrei para um amigo meu, um colega do IME, que é o Instituto de Matemática, falei, olha, eu fiz esse modelo inteiro baseado em equações empíricas de primeira ordem. E eu cheguei que, com ele, eu represento 85% do meu fenômeno de derramamento de petróleo. Aí ele falou, nossa, 85%, não tem nada um pouquinho melhor que isso, não, para fazer? Eu falei, tem. Eu posso fazer um modelo de Navier-Stokes. Aí ele falou, nossa, ou é primeira ordem ou é Navier-Stokes, não tem nada no meio? Eu falei, ou é primeira ordem ou é Navier-Stokes. Ele falou, tá, com Navier-Stokes, quanto que você acha que consegue representar do derramamento de petróleo? Eu falei, olha, na melhor hipótese, 90%. Aí ele falou, puxa vida, deixa quieto, faz com esse modelo de grandezas empíricas mesmo, de equações de primeira ordem, porque eu demoraria pelo menos mais 2 anos para desenvolver um modelo em Navier-Stokes e que ia me dar 5% a mais, e que não ia fazer diferença nenhuma e que dificilmente ia conseguir ter dados para comprovar aquele 5%. Então, não faria sentido eu trabalhar 2 anos a mais por 5%. Então, eu consigo chegar num parâmetro aceitável do meu modelo, eu consigo ter essa noção de onde eu quero chegar e do esforço para isso, para ter uma relação entre esforço e resultado. Isso é uma coisa importante quando a gente trabalha nessa área. Outra coisa é definir as fronteiras de inter-relação, ou seja, no caso do óleo, o derramamento de óleo, eu vou trabalhar evaporação, que demora algumas horas para ocorrer, emulsificação, que demora algumas horas para ocorrer, transporte, que já vão alguns dias, algumas semanas. Quero limitar meu modelo nisso. Ok. Mas se eu quiser trabalhar com biota, bom, aí eu vou precisar fazer um modelo de meses, talvez até 1 ano, 2 anos. Será que eu quero trabalhar nessa fronteira tão longa assim? Então, eu delimito as fronteiras para que o meu modelo ele seja consistente com aquilo que eu quero representar. A avaliação da equipe necessária. Se eu quero trabalhar
com fisicoquímica, bom, eu vou precisar de um químico. Se eu quero trabalhar com a interação com a biota, bom, vou precisar de um biólogo marinho. Definir os limites de incerteza. É um pouco disso. Eu quero representar 80% do meu evento. Isso é aceitável. Se eu ficar tentando representar 90%, eu vou trabalhar anos e anos e talvez eu consiga, talvez não. Será que vale a pena? Eu preciso desses 90%? Então, eu defino dessa forma os critérios de aceitação do meu estudo, até onde eu quero ir, para que eu consiga ter um objetivo a ser alcançado. E isso é importante, para que nós não gastemos tempo demais correndo atrás de coisas que talvez a gente não alcance. Essa apresentação em si, ela é uma apresentação um pouco diferente, porque como ela é uma apresentação em que eu trabalho um pouco essas questões qualitativas, vocês vão ver que é uma apresentação muito longa na introdução e na metodologia, e a hora que chega nos resultados, ela é uma apresentação bastante curta, então ela cabe nessa 1 hora, mas que ela gasta um pouco de tempo nisso, porque eu acho que é importante, ainda mais que imagino que tenhamos bastante aluno da graduação aqui, a gente entender como é que funciona esse processo, e não só ficar apresentando resultado atrás de resultado, como usualmente nós faríamos. Nós trabalhamos inicialmente 2 artigos, o primeiro de 2018, que foi o desenvolvimento numérico desse modelo, que é um artigo bastante interessante para quem quiser ter essa noção de como trabalhar a modelagem em si, de como evolui, como testa cada pedaço do modelo para ter as noções de consistência e tudo mais. E o segundo artigo, que foi justamente eu passei por toda essa experiência de ter que ficar defendendo que uma ciência horizontal é uma ciência válida, porque a gente abrange vários campos, traz bastante informações, e que, nossa, foi uma alegria imensa e foi uma frustração, porque eu acho que foi a maior bola na trave da minha vida. Que nós fizemos esse artigo de estudar a abordagem interdisciplinar de um possível derramamento de petróleo, e nós passamos alguns meses defendendo esse artigo e com dificuldade na publicação, e aí veio o derramamento de petróleo, e aí ele foi publicado a jato, porque as informações ali eram muito pertinentes quando se percebeu um derramamento real na costa brasileira. E ele foi uma bola na trave enorme, porque o Brasil ele tem 2 plataformas importantes de exploração de óleo marinho, que é a bacia de Campos e Santos, e lá em cima a bacia que está começando agora, que é de Pernambuco e Paraíba. E a gente fez todo o estudo para Campos e Santos, e quando ocorreu o derramamento, ele ocorreu na bacia de Pernambuco e Paraíba, que é a bacia do lado, e a gente estudou a bacia mais ao sul. E por isso foi uma bola na trave, porque se a gente tivesse conseguido lançar esse artigo para Pernambuco, Paraíba, antes do derramamento, teria sido muito útil para as pessoas que vieram estudar esse evento logo em seguida. Agora, falando do evento em si, como é que a gente estudou? A primeira coisa que a gente queria saber é como esse evento tinha ocorrido, o que aconteceu, enfim, como descrevê-lo. E a primeira coisa que a gente procurou foi, bom, vamos entender esse evento, vamos entender com que está lidando para que a gente não fale besteira. Então, a primeira coisa que a gente fez foi uma análise qualitativa. E a primeira coisa que nós olhamos foi, bom, aqui à esquerda a gente tem um mapa brasileiro das áreas atingidas. E, nossa, atingiu 3.000 quilômetros de costa brasileira, desde ali do Maranhão até ali a fronteira com o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Isso é uma área imensa para um derramamento de petróleo. Provavelmente foi um dos mais extensos do mundo, assim, em termos de área atingida. Porque são 3.000 quilômetros de costa, isso é muita coisa. E a hora que nós olhamos isso, nós ficamos chocados e imaginamos, bom,
isso foi um derramamento enorme, enorme. Vamos comparar ele com o derramamento da Deepwater Horizon, que foi um dos maiores derramamentos que se tem notícia, que teve até filme no cinema e tudo mais. E a hora que a gente foi olhar esse derramamento, ele ocorreu no Golfo do México e ele atingiu 500 quilômetros de costa, assim, basicamente um sexto do derramamento brasileiro. E assustador isso, porque o derramamento da Deepwater, que foi enorme, atingiu um sexto do derramamento brasileiro. A gente ficou bastante assustado com essa informação e falou, bom, temos em mãos alguma coisa realmente grande. E como é que a gente vai trabalhar isso? Vamos analisar os dados para, primeiro, ter uma noção do que estamos lidando e, a partir daí, começar a estudar esse derramamento que aconteceu no Brasil. A hora que a gente foi ver esse derramamento misterioso que aconteceu aqui, a gente começou a olhar para os primeiros artigos que saíram. E um dos primeiros artigos, ele coloca que pode ter ocorrido um derramamento de até 2,5 milhões de metros cúbicos, e por isso que ele atingiu 3 milhões de quilômetros na costa. A hora que a gente viu isso, foi assustador, porque 2,5 milhões de metros cúbicos dá aí quase 5 vezes o derramamento da Deepwater Horizon, um derramamento 5 vezes maior. Então, a gente estava com potencialmente uma catástrofe em escalas globais na mão. E a hora que a gente compara os dados, a gente começa a observar uma coisa. Bom, atingiu 3 mil quilômetros de costa. A Deepwater atingiu 500 quilômetros de costa. Só que a Deepwater ainda conseguiu ser contida, teve uso massivo de controles, ficou uma coisa um pouco restrita a recifes de profundidade, os caras agiram rapidamente com dispersantes, com barreiras físicas e tudo mais, e o nosso derramamento foi completamente descontrolado. Ele atingiu alguns estuários amazônicos importantes, ele passou perto de Fernando de Noronha, ele passou perto do atol das Rocas, ele atingiu Abrolhos, só que, opa, tem alguma coisa errada aqui. Nosso derramamento, a gente registrou perda de mais ou menos 105 tartarugas marinhas e aproximadamente 15 animais de outros tipos. Em comparação com o Deepwater Horizon, morreram aproximadamente 5 mil tartarugas marinhas, mais cerca de 1.000 mamíferos e aproximadamente 100 mil aves. Quando a gente olha isso, analisando qualitativamente, a gente vê que claramente tem alguma coisa errada aqui. Ou o derramamento brasileiro não foi esse volume, de 2,5 milhões de metros cúbicos, ou as tartarugas brasileiras são completamente imunes ao óleo derramado, ao petróleo derramado. Então, analisando qualitativamente, a gente vê que tem um problema que ia ser solucionado para tentar entender o que está acontecendo. A nossa fauna é imune ao óleo, ou não é esse volume de óleo derramado. E com esse problema em mãos, a gente foi estudar engenharia marinha. A gente foi estudar engenharia de construção de navios. Quando a gente foi estudar isso aqui, a gente viu que 2,5 milhões de metros cúbicos é aproximadamente 10 VLCCs derramando petróleo cru na costa brasileira. E aí vale a pena a gente trabalhar um pouco as hipóteses qualitativas e discutir. Bom, que hipótese qualitativa justificaria um derramamento de 10 VLCCs na costa brasileira? Considerando que o mundo tem aproximadamente 50 VLCCs em funcionamento atualmente, isso significaria aí quase que um quinto da frota mundial vindo derramar óleo na costa brasileira. Exceto uma hipótese de guerra química entre a Venezuela e o Brasil, o que, considerando que
a política externa da América do Sul atualmente está sendo regida pela quinta série, até que seria uma hipótese plausível, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então, não existe uma hipótese que sustente 10 VLCCs vindo derramar óleo na costa brasileira ao mesmo tempo. Analisando as características construtivas, a gente viu que, bom, um OLCC, ele consegue carregar 2,5 milhões de barris. Então, alguém errou a unidade aí ao escrever, e isso foi sendo passado à frente, artigo por artigo. Então, a gente encontrou aí esse problema, e a gente foi estudar esse problema e descobriu que alguém errou a unidade. E esse é um risco muito grande quando a gente faz uma ciência horizontal, porque a gente essencialmente trabalha com grandezas que não são nossas, que não são costumeiras da nossa área, e cometer equívocos desses é muito fácil, é realmente muito fácil, então a gente tem que tomar cuidado. Bom, 2,5 milhões de barris já é mais razoável, porque a gente diminuiu a quantidade inicial em 8 vezes. E aí a gente pode falar, bom, foi um navio que derramou inteiro na costa brasileira. Mas que hipótese derramaria um navio inteiro sem que ele afundasse? Não sei se tem uma hipótese viável que a gente tenha a perda de um navio sem comunicação nenhuma e a perda de toda a carga inteira de uma vez. Então, a gente foi fazer uma revisão bibliográfica extremamente detalhada e a gente buscou todos os artigos que tratavam sobre esse assunto desde 2019 até 2021, e a gente traçou uma linha do tempo de eventos e de publicações que foi possível não só mapear que alguém passou errado, a unidade de um artigo para o outro, mas também o que estava acontecendo. E aí a gente identificou aonde foi encontrado esse petróleo, como ele foi encontrado, como chegaram à conclusão de que ele era realmente venezuelano, aí de como que inicialmente foram as condições disso, e a gente fez essa linha do tempo para traçar o evento. Com base nessa linha do tempo, a gente começou a trabalhar essas hipóteses. Bom, uma hipótese de 2,5 milhões de metros cúbicos derramado, isso daria uma mancha do tamanho do estado do Sergipe. Será que realmente uma mancha desse tamanho ocorreria em águas brasileiras e ninguém veria nada? Nenhum satélite veria um negócio desse tamanho, nenhum satélite conseguiria mapear um negócio desse tamanho, milhares de navios que passam lá todos os anos, ninguém veria nada, os aviões não veriam nada. É uma hipótese que a gente descartou, porque ela não é possível. Assim, alguém teria visto alguma coisa, é uma mancha muito grande, tamanho de um estado. Para 2 milhões de barris, ok, ela é do tamanho da metade da região metropolitana de São Paulo, é uma mancha mais ou menos do tamanho do Distrito Federal. A gente sabe que tem satélites que observam icebergs que são muito menores que isso e mapeiam icebergs desse tamanho. Será que ninguém teria visto? Vamos supor que ninguém teria visto. É meio forçado, mas vamos supor que ninguém teria visto. Tá. Qualitativamente, qual hipótese sustenta um derramamento desse tamanho? Um afundamento? Bom, mas não teve comunicação. Teve uma guerra de preços naquele ano. Isso forçaria um aumento na guerra de preços? Porque os preços estavam baixos naquele período, alguém poderia ter jogado o petróleo fora para forçar um aumento de preços? É possível, mas será que se sustenta? A Venezuela estava com ausência de espaço de armazenamento naquele ano. Bom, ok, um navio daquele tamanho, despejando tudo fora e voltando para buscar mais, resolveria a questão de armazenamento na Venezuela? Um black ship, um shadow ship, um tanker, um navio tanque com o transponder desligado, tentando se livrar daquela carga para fugir dos Estados Unidos, do embargo, é uma outra hipótese possível, mas faz sentido, porque ainda assim tem muita demanda no mercado negro por esse petróleo, porque ele acaba sendo vendido mais barato.
Então, será que não era mais fácil só vender do que tentar se livrar? Essas hipóteses, elas são viáveis, elas são reais, mas elas são muito no limite do razoável. Então, embora possíveis, elas não se sustentam. Vamos supor um acidente, então. Bom, o acidente, ele não teve pedido de socorro, não teve comunicação de resgate. Como é que ninguém pegaria nada do rádio de um naufrágio desse tipo? Só se o naufrágio for por um resgate de um navio amigo, um navio que está ali do lado. Esse navio que estaria ali do lado, ele trabalharia como? Ele funcionaria de que maneira? Ele seria possível como? Ele seria possível se a gente tivesse uma operação chip-to-chip. Aí sim, o navio estaria exatamente do lado dele. Aí sim a gente conseguiria ter um navio amigo muito próximo e fazendo esse tipo de resgate. Bom, que isso é possível. Como isso seria possível? Uma operação chip-to-chip, acho que eu passei do lado errado, ele voltou. Reparem o seguinte, até agora eu não falei nem um pouco de meteorologia, eu só falei de coisas relacionadas ao evento. Reparem que eu tive que analisar tudo isso para conseguir finalmente analisar o evento. Um evento chip-to-chip, um procedimento chip-to-chip, é colocar dois navios, um ao lado do outro, para transportar essa carga. E quando eu faço isso, colocando um ao lado do outro para transportar a carga, posso fazer com eles parados ou eles andando, só que isso é uma operação extremamente delicada, é uma operação com muitos protocolos de segurança, é uma operação muito perigosa, então não é uma operação trivial. Precisa de equipes bem treinadas, equipes altamente qualificadas para conseguir fazer isso sem que a gente tenha algum problema. Até porque um problema que derramasse tanto petróleo assim na água, em uma operação dessa, com dois navios desse tamanho, fatalmente o que a gente teria seria uma bola de fogo imensa no meio do Atlântico, que seria visível de qualquer lugar. Então, é outra hipótese que não se sustenta. Por isso, baseado nos dados, o que a gente observou foi o seguinte: olha, o derramamento foi pequeno, o derramamento foi muito pequeno, o derramamento foi muito menor que 2,5 milhões de barris. E aí a gente começa a ter algumas hipóteses plausíveis. Bom, o derramamento desse ele pode ser intencional, porque ele é pequeno, e ele pode ter ocorrido por perda de potência de motor, por rejeito de parte de combustível bunker C, que é combustível de navio, pode ter sido limpeza de porões com água do mar, que eles fazem lá no meio do Oceano Atlântico. Aí sim, um evento pequeno, a gente consegue ter esse tipo de coisa ocorrendo. Um derramamento acidental pode ser, sim, por um caso de uma colisão, de uma operação chip-to-chip, ou de uma má conservação de casco, em que perdeu-se uma parte da carga. E aí sim nós temos, bom, um derramamento pequeno, mas um derramamento pequeno quanto? Pequeno o suficiente para ele ser de um naufrágio antigo, em que um dos porões estourou, e aí ele começa a vazar a partir de agora, ou pequeno para não perder o navio, para caber em um navio naufragado na Segunda Guerra Mundial, como naquele artigo que eu mostrei, mas não pequeno demais, porque ele atingiu 3.000 quilômetros de costa. E aí a gente foi estudar engenharia naval, novamente. Um tanker, um navio tanker como esse, ele, como funciona atualmente, ele não é uma coisa só. Se você faz um furo, você não perde o navio inteiro. Você perde um tanque interno. Esses navios, eles têm
a estrutura dividida em 6 por 2 tanques internos ou 5 por 3 tanques internos, dependendo do tamanho dele. Os maiores é 5 por 3, os menores é 6 por 2. Então, um navio desses, ele pode perder o conteúdo de 1 a 2 tanques sem afundar e sem sofrer dificuldades de balanço. Então, nós delimitamos as nossas hipóteses iniciais como limites de um tanque interno do Panamax, que é o menor navio possível a ser estudado para esse caso, e 2 tanques internos do VLCC, que é o maior navio-tanque possível de ser estudado nesse caso. E aí a gente ficou com uma hipótese inicial de 5.000 a 45.000 metros cúbicos de limite de derramamento. Então, qualitativamente, a gente sabe que as nossas hipóteses, elas cabem em um derramamento entre 5.000 e 45.000 metros cúbicos. A gente fez isso só analisando hipóteses e teorias, tá? A partir daí, a gente traçou a hipótese de simulação, derramamento acidental ou intencional, que não comprometeu a capacidade de navegação do navio-tanque, ou um derramamento de fundo compatível com o tamanho de navios da Segunda Guerra Mundial. O limite de simulação, 5.000 a 45.000 metros cúbicos. Reparem que eu tenho meus limites determinados e as minhas hipóteses determinadas antes de começar a simular. Aí sim eu consigo desenvolver o modelo. A partir disso, a gente foi atrás dos modelos desenvolvidos. O primeiro foi desenvolvido pela COP, da FJ, pelo professor Luiz Landau. Ele desenvolveu esse modelo em que ele trabalhou de forma reversa, ou seja, ele pegou as posições do óleo na costa nos primeiros dias e fez a modelagem regredindo no tempo. Ele fez isso e chegou nessas localizações aqui em vermelho, no mês de junho, considerando uma hipótese tradicional de simulação. Porém, depois que ele fez isso, descobriu-se que o derramamento ele pode ter tido um transporte de óleo abaixo da superfície. E aí a hipótese não era mais de deriva superficial do óleo, e sim uma deriva abaixo da superfície, uma deriva subsuperficial. E aí foi feita essa segunda simulação lá pela COP, em que determinou essas áreas. Além disso, também o LAPISMET trouxe algumas imagens de satélite em que ele supõe que veio muito mais de longe, veio lá da costa da África esse petróleo, que ele derramou e percorreu um caminho muito mais longo até chegar aqui. E o que nós fizemos? Bom, nós tratamos as seguintes hipóteses. Primeira hipótese, veio da costa da África. Segunda hipótese, que são essas 3 áreas quadradas brancas que estão aqui marcadas na figura, que são as origens da deriva subsuperficial da COP. Então, a segunda hipótese derramou nessas 3 áreas brancas. Nós fizemos uma hipótese nossa, que foi essa área que eu marquei em cinza, é uma área secundária de intensa movimentação de navios, que a gente identificou no ano de 2019, que foi o ano do embargo da Venezuela. Falou, bom, por que tem tanto navio parando aí? Tem tanto navio percorrendo essa área, parando nessa área, ficando um tempo nessa área, tem alguma coisa aí, vamos estudar essa área também. Marcamos essa área. E aí nós plotamos tudo isso em cima desse mapa de densidade de tráfego de navios, ou seja, as rotas preferenciais de navios. E aí observamos que, seja na costa da África, seja na área secundária que nós delimitamos, seja nas áreas que o COP delimitou, o derramamento, primeiro, ele veio da Venezuela, que é a área vermelha, então ele percorreu essa área de alguma forma, ele atingiu primeiro Pernambuco e Paraíba, que é a área em amarelo, depois os estados marcados em azul. Então o fluxo foi de leste para oeste,
acompanhando as correntes oceânicas dessa costa. Se ele foi na área branca mais próxima da costa, ele demorou um mês para chegar. Se foi lá da África, ele demorou um ano para chegar. Então, a gente definiu o nosso período de tempo da nossa análise. Feito isso, a gente foi atrás dos artigos que tratavam do óleo especificamente. Então, o Lourenço ele mostrou que todas as amostras da costa brasileira são da mesma origem de petróleo. Ele também mostrou que todo esse petróleo ele veio de uma única fonte, ele foi um único derramamento e que ele chegou relativamente rápido aqui, porque ele teve pouco intemperismo, ele estava pouco degradado. A Oliveira, ela comprovou que, além de tudo isso, esse óleo era realmente venezuelano, pelos fingerprints, pelas impressões digitais do óleo, pelos biomarcadores do óleo. E o IBAMA mostrou que foram encontrados 5.000 toneladas de resíduos oleosos na costa. E é a partir desse ponto que a gente partiu, porque 5.000 toneladas de resíduos oleosos não são 5.000 toneladas de óleo, eles são 5.000 toneladas de resíduos. Isso quer dizer que o resíduo oleoso ele é composto de óleo, areia, água, a luva do cara que tentou recolher aquele óleo e ficou presa ali, foi junto com o lixo, o peixe que morreu e ficou preso no meio do óleo, que foi junto para o aterro sanitário, a ave que foi registrada ali como morta e que foi junto para o aterro sanitário. Então, é óleo mais um monte de coisa que está ali misturada. Então, são 5.000 toneladas de resíduo, não necessariamente 5.000 toneladas de óleo. Só para vocês terem uma ideia de como funciona isso, para entender melhor essa questão do resíduo, a partir do momento que o óleo ele é derramado pelo navio, ele passa pelo processo que a gente chama de intemperismo, ou seja, parte dele é evaporada, é perdida para a atmosfera, principalmente as frações leves do óleo, parte dele é afundada, é dispersada para dentro da água, então ele vai para o fundo e se mistura com a água, parte é dissolvida, principalmente os inorgânicos e os aromáticos muito leves, parte fica flutuando e parte é emulsificada, ou seja, entra água dentro desse óleo e ele muda de cor, textura, ele fica com um aspecto parecendo uma pasta de doce de leite, muito mais pegajoso, muito mais viscoso. Então, e aí ele adere muito mais ao resíduo. Esse é o processo do derramamento. E o óleo que foi coletado na costa, ele passou por esse processo em algum momento. Por isso que ele é um resíduo oleoso e não um óleo em si. Tendo esses limites, ou seja, foi um derramamento parcial, foi origem venezuelana, 5.000 toneladas de resíduo, tempo de deriva variando de um mês a um ano, a velocidade do vento foi de 1 metro por segundo a 10 metros por segundo, que é a velocidade típica ali da região. A gente olhou e falou bom, não dá para calcular muita coisa com isso, mas dá para estimar os limites do evento. Então, eu sei que eu consigo fazer uma estimativa de limites a partir de intervalos pré-definidos, a partir das minhas hipóteses e utilizando o Spill, Transfer and Fate Model, que foi o modelo que nós desenvolvemos. Aí eu tenho a definição exata de onde o meu estudo pode chegar. Olha, eu não posso dizer o que aconteceu, mas eu posso dizer que abaixo do meu limite inferior não foi, acima do meu limite superior também não foi. Então, eu consigo ter o meu limite de evento, eu consigo ter a minha descrição inicial do evento, e a partir daí eu consigo melhorar os estudos posteriores. Nessa ideia de trabalhar os limites do evento, a gente pegou o óleo cru venezuelano mais pesado que a gente tinha dados, e o óleo cru venezuelano mais leve dentre os pesados, ou seja, o óleo cru venezuelano menos pesado que a gente tinha, mas ainda assim era pesado. E aí a gente simulou nos dois limites. Trabalhando com esses dois limites, a gente viu que o Bachaqueiro
ele tem uma evaporação bem menor que o Leona, porém, os dois, eles têm as mesmas características de emulsificação quando expostos aos mesmos níveis ambientais, de vento e corrente. A partir disso, a gente conseguiu estimar os limites de perda ambiental daquele óleo, ou seja, se aquilo percorreu um mês, ele teve um certo volume de perdas. Se aquilo percorreu a água por um ano, ele teve um volume de perdas muito maior. Se é um óleo, se é o bachaqueiro, que é mais pesado, ele teve perdas menores. Se é o Leona, que é mais leve, ele teve perdas maiores. Então, a gente consegue estabelecer os limites e estabelecer o intervalo de aceitação do evento que a gente quer descrever. E aí a gente conseguiu chegar a alguns resultados que na hipótese, no limite inferior da hipótese, o derramamento foi de 500 toneladas. Foram 500 toneladas apenas de óleo derramado, a gente fez a seguinte hipótese: 500 toneladas foi o limite em que a gente tem a emulsificação máxima, o que a gente tem o resíduo máximo, tá? Vou explicar isso aqui para não ficar confuso. Aqui a gente tem 90% e 15% de sedimento, tá? E água e resíduos. O que isso quer dizer? Considerando 90% de resíduo, das 5.000 toneladas de resíduo oleoso, 90% é resíduo, 10% é óleo. Considerando 15% de sedimento, etc., 15% do que foi retirado das costas brasileira era resíduo e 80% era óleo. Então, trabalhando esses limites, se 90% era resíduo, a gente partiu de 500 toneladas de óleo e chegou que o óleo original era 638 toneladas. No outro limite, se praticamente tudo que estava ali era óleo e muito pouco era resíduo, a gente teria um derramamento inicial de 11.708 toneladas de óleo. Fazendo uma análise entre as hipóteses e os resultados do modelo, a gente tem que o nosso intervalo máximo possível de ocorrência de evento foi 500 metros cúbicos de óleo até 45.000 metros cúbicos de óleo, ou seja, um valor muito inferior ao valor inicialmente estipulado de 2,5 milhões de barris. Porém, esse é o limite máximo possível para o evento. O limite provável é a intersecção entre as duas hipóteses, ou seja, 5.000 a 12.000 metros cúbicos. Então, a gente tem entre 5.000 e 12.000 metros cúbicos foi o derramamento de petróleo na costa brasileira como como intervalo provável. 500 a 45.000 é o intervalo possível. Quando a gente olha 5.000 a 12.000 metros cúbicos, isso nos dá exatamente um tanque interno de um navio Panamax pequeno. E quando a gente joga isso para análise histórica de eventos na costa brasileira, a gente vê que isso cai exatamente dentro de todos os eventos plausíveis de derramamento de petróleo ocorrido na costa brasileira. Historicamente, esse valor que a gente chegou, ele é completamente compatível com a série histórica de eventos de derramamento de petróleo registrados na costa brasileira. Pelo volume de consumo, pelo tipo de navio que circula aqui, pelas características de produção, consumo, etc., os nossos derramamentos, eles são dessa ordem de grandeza. A gente nunca teve nada assim tão absurdo
quanto o Deepwater Horizon, que foi um evento enorme, até hoje ele segue sendo um dos maiores da história. E a gente também nunca teve nenhum evento de mortalidade tão intensa quanto o Exxon Valdez, que foi no Alasca, que morreu algumas dezenas de milhares de espécies. Então, comparando o nosso resultado com a nossa série histórica de eventos, a gente está muito compatível com o que a gente já observou de derramamento até hoje. E a gente fez isso basicamente analisando as hipóteses de derramamento superficial, que é esse primeiro quadro, derramamento de subsuperfície, que é o segundo quadro, derramamento de profundidade, que é esse terceiro quadro, e derramamento em movimento. E analisando tudo isso, a gente viu que, e aí já um espaço para um segundo artigo, que de repente a gente pode fazer um segundo evento, a hipótese 2, ela é sim a mais viável de ter ocorrido, tá? Baseado nos nossos resultados de modelos e outros resultados que a gente trouxe depois. Eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Landau e a todo o pessoal da COP, que gentilmente forneceram seus resultados para comparar com os nossos. A professora Olívia Oliveira, que também gentilmente forneceu seus resultados para que a gente fizesse as nossas comparações com os nossos resultados. E o professor Ramiro Neves, que nos apoiou também nessa pesquisa. Um agradecimento especial a todos vocês que gastaram aí o seu tempo para assistir esse seminário. Eu espero ter contribuído um pouco com vocês. Aqui alguns links úteis para esse evento específico, e o meu e-mail também, caso alguém queira entrar em contato, tirar dúvidas e conversar um pouco, e eu me coloco aí à disposição a todos para tirar dúvidas sobre esse evento em si, para quem quiser perguntar alguma coisa sobre esse evento, ou quem desejar trabalhar com licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, e quiser saber um pouco como é que é a carreira nessa área, eu também me coloco disponível para tirar essas dúvidas, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Daniel. Excelente palestra. Questão ambiental realmente é algo que nós, como meteorologistas, é fundamental para compreender toda a ação humana e os desastres que às vezes ocorrem. A gente tem uma pergunta aqui no caso, que é da Maria Silva, sobre: professor, as pesquisas apontadas relatam o ponto no oceano onde o óleo foi derramado? Então, esse é o grande problema de modelagem reversa, de fazer a modelagem para trás, para o tempo pregresso. As simulações numéricas, elas indicam alguns pontos de derramamento possíveis, elas não conseguem chegar em um único local. Então, a gente tem aí pelo menos 4 hipóteses viáveis de derramamento. A gente fez um segundo estudo, que eu não trouxe aqui hoje por causa do tempo, que está em fase de publicação, já também na revista que a gente escolheu, e que debate justamente essa questão de que existem alguns pontos possíveis. E quando a gente fez um estudo probabilístico comparando os pontos possíveis com a chegada possível, nós encontramos que não só esses pontos são possíveis, como a gente tem algumas datas possíveis. E por isso a gente não consegue ainda precisar nem a data de quando ocorreu para aquele ponto viável. E a gente estimou alguns intervalos de datas possíveis e alguns pontos de origem possível. A Marinha, ela chegou em algumas trajetórias que a gente buscou os dados para essas trajetórias e chegou em alguns navios possíveis, só que até agora não foi possível cravar um lugar e uma data. Mas a gente tem um intervalo
de lugares possíveis e o intervalo de datas possíveis. Quando a gente pega, infelizmente, quando a gente pega essa figura aqui, deixa eu voltar à minha apresentação. Deixa eu ver se eu tenho... Tá, deixa eu voltar à apresentação. Quando a gente pega essa figura aqui e observa as origens possíveis, a gente vê que, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, deixa eu fazer assim que estamos vendo. Estão vendo? Uhum. Tá. A hora que a gente pega esses dois lugares aqui, a gente vê que existe uma trajetória muito provável em que foi da Venezuela para Cape Town, que é para cruzar pelo sul da África e para a China. Essa é a hipótese mais provável, tá? Mas é uma das hipóteses possíveis. Quando a gente pega esses dois pontos aqui, a gente vê que o navio ele pode ter feito o caminho pela costa brasileira, para cruzar lá embaixo pelo Estreito de Drake, cruzar o Pacífico e ir para a China pelo Pacífico. Quando a gente pega essa hipótese aqui, a gente vê que pode ser um navio indo direto para a costa da África, ou seja, ele cruzou a costa brasileira e foi para a costa da África diretamente. E aí ele pode fazer isso aqui para cá, ou isso aqui para cá, para parar aqui, abastecer e subir para a Europa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que pode ser absolutamente qualquer coisa indo para absolutamente qualquer lugar, porque é uma das rotas mais movimentadas do mundo e que dá acesso ao mundo inteiro. Então, em termos de separação de hipóteses, isso é praticamente um pesadelo, porque pode ser absolutamente qualquer coisa. Do que a gente conseguiu testando, aí o que a gente fez? Isso foi um segundo estudo, que é o que está publicado. A gente fez uma análise por força bruta. Bom, já que o período provável são 2 meses, e já que tem uma meia dúzia de lugares possíveis, vamos massivamente testar todas as hipóteses, todos os lugares, todos os dias, todos os horários, tudo de derramamento e ver aonde que as coisas batem. E a gente fez força bruta, ou seja, a gente rodou tudo, absolutamente tudo. E ele ficou quase um mês rodando simulação ali para testar isso aí. E aí sim a gente consegue isolar as hipóteses que batem no tempo. E aí a gente conseguiu isolar que este lugar aqui, ele é bastante plausível. Um segundo lugar, um pouco aqui embaixo, ele também corresponde muito bem. Isso indica que provavelmente foi essa rota aqui, e que provavelmente foi um derramamento ocorrido entre o final de junho e o começo de julho. Foi esse intervalo que a gente chegou. Mas existem divergências ainda, tá? Isso é um estudo em aberto, a gente ainda não tem essa resposta de forma conclusiva. Perfeito, obrigado. Anteriormente, essa pergunta a Maria Silva comentou, é realmente curioso essas, entre aspas, brechas e hipóteses. A Kel, depois da pergunta, comentou, excelente palestra, professor, muito interessante, parabéns e obrigado por compartilhar conosco. Maria Silva, depois, entenda realmente uma questão curiosa, o ponto de origem. O professor Bento, a versão da Alpivo, comentou, o LAPIS, L-A-P-I-S, acredito que seja uma sigla, tinha apontado o navio grego Bondolina como uma provável fonte. O senhor acha disso? O que o senhor acha disso? Na verdade, quem apontou o Bondolina primeiro foi um consórcio da Marinha com a COP. O LAPIS, ele pegou isso depois e fez interpretação de imagem de satélite depois, mas a informação original é da COP.
da COP, não, desculpa, do consórcio da Marinha, tá? A Marinha, ela apontou 3 navios, Buldolina, o City of Tokyo e o Godan. São os 3 navios que a Marinha apontou. Eu acho que ainda tem a trajetória deles aqui no Google Earth. Deixa eu ver se ela está... aqui eu até mostro para vocês. Não, não estou com ela aqui. A gente comprou os dados de trajetória desses navios. Depois eu mostro no segundo momento. Mas são esses 3 navios suspeitos, eles foram pelo consórcio, tá? Eles estão no lugar certo e eles estão no período certo, tá? Só que esses 3 navios, eles estão na fronteira do limite de intervalo desse estudo. Para ter sido esses navios, o óleo tem que chegar na costa brasileira muito rápido, porque eles já estão, eles passam pela região de interesse no final de julho, começo de agosto. Então, o óleo tem que chegar em 30 dias, para eles serem hipóteses viáveis. É possível? É possível. Mas eles teriam que chegar muito rápido. Alguns estudos começam a apontar que os primeiros registros foram, na verdade, no dia 15 de agosto, e não no dia 31 de agosto, como marca o IBAMA. Teve um artigo publicado ontem, inclusive, que fala em 15 de agosto. Se for o 15 de agosto, aí sim esses navios eles fazem bastante sentido, porque tem um intervalo um pouco maior para esse óleo chegar. Aí sim são as fontes realmente prováveis desse estudo. Porque o grosso do óleo, ele veio por baixo da superfície. Se tiver um pouquinho de óleo vindo pela superfície, aí ele tem a velocidade do vento e a velocidade da corrente, ele chega muito mais rápido. E aí sim faz sentido esses 3 navios, principalmente se foi no dia 15 de agosto. Então, ele é uma possibilidade bastante plausível, sim, mas ele é uma possibilidade que está no limite. Bem no limite do intervalo de possibilidades. Ele é o nosso limite mais rápido, entendeu? Perfeito, obrigado. O professor Bento agradeceu, entendido, obrigado. A professora Nathalie mandou um comentário, uma pergunta aqui. Oi, Daniel, muito obrigado pela sua apresentação. Baseado na sua experiência, você vê o mercado de trabalho em expansão para o meteorologista nessa área da fronteira do conhecimento? Essa se não me engano, é a Nathalie que foi do IAG, se não me engano. Eu não lembro do sobrenome dela, mas eu acho que é. Oi, Daniel. Sim, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Eu lembrava de você, mas eu não lembrava do seu sobrenome. Eu lembrava que era alguma coisa assim. Isso, sim. Sou egressa do IAG. Eu lembro vagamente. Que bom tê-la aqui. Bom, respondendo a sua pergunta, existe na área interdisciplinar de análise de impacto ambiental, o mercado de trabalho é bem extenso, tá? Já foi mais, hoje em dia existe uma procura massiva por meteorologistas para a área de energia, então isso, e da área de agricultura também, porque são as áreas que estão em maior expansão aqui no Brasil, nesse momento, então ainda são as áreas que mais procuram. Eu acho que a área ambiental, ela deve ser aí a 4ª área de campo de trabalho possível para quem vai para a iniciativa privada. Só que é uma área que está em expansão porque a gente chegou a um limite, e agora estou falando em área de impacto ambiental como um todo, seja marinho, seja atmosférico. Eu trabalho mais com a parte atmosférica, mas também trabalho, eu acho que eu trabalho
do meu tempo com impacto ambiental marinho e 80% do meu tempo com impacto ambiental atmosférico. E ela é uma área em expansão quando a gente olha para o futuro, porque a nossa capacidade a nossa capacidade hidrelétrica, ela já está praticamente no limite. A capacidade brasileira de energia eólica e de energia solar, ela ainda é grande, mas ela não é tão grande o suficiente para o progresso de energia, de consumo de energia que nós teremos. Conforme a gente tem aí o aumento da tecnologia, a gente tem um aumento do consumo de energia brutal e que a gente vai demandar muita energia nos próximos 50 anos, que a gente vai necessitar de um consumo de energia muito grande. Partindo disso, a gente vai ter que aumentar muito a demanda de energia do mercado brasileiro. Feito isso, a gente não tem opção. Nós teremos que aumentar a rede termoelétrica brasileira. Se aumentar a rede termoelétrica brasileira, nós vamos aumentar muito as emissões de poluentes atmosféricos por fontes fixas. No Brasil, a rede de monitoramento de qualidade do ar privada, ela é basicamente toda de termoelétricas. A maior rede privada de qualidade do ar brasileira está nas motas termoelétricas. Considerando que essa rede vai dobrar de tamanho, e a gente vai ter aí um processo de licenciamento ambiental muito grande de termoelétricas aí nos próximos 50 anos, a gente vai ter uma expansão do mercado de trabalho na área ambiental para os próximos 50 anos. Então, isso demanda um crescimento desse mercado de trabalho, de análise de impacto ambiental, por esse próximo período, que pode ser interessante para quem está se formando agora e vai ficar aí no mercado de trabalho pelos próximos 30 anos. Não só para a parte de energia, mas para toda a parte de mercado de trabalho em si, porque a previsão do tempo, a agricultura, a parte de comercialização, elas estão demonstrando que elas estão chegando em um limite de expansão, ou seja, do mercado do mercado de capitais de energia, tá? Não de fornecimento. O pessoal da agricultura, agora eles trabalham por aumento de eficiência, não por aumento de áreas. Então, o aumento de potencial de clientes, ele vai ter uma certa estabilização. Só que para ter esse aumento de produtividade, vai ter um aumento da mecanização. Aí, para um aumento de mecanização, a gente vai ter um aumento de consumo de energia, seja por combustíveis ou seja por mercado de eletricidade. A gente vai ter uma demanda de combustível, de veículos elétricos aí nos próximos 50 anos. Bom, o veículo é elétrico, mas a energia vai ter que vir de algum lugar para alimentar esse veículo. E ela vai vir, provavelmente, de aumento de termoelétrica, aumento de energia eólica. E quando se trabalha na área de licenciamento ambiental e de impacto ambiental, a gente acaba participando dos processos de licenciamento de termoelétricas, de energia eólica e de energia solar. O único que a gente não participa muito é, de fato, de licenciamento de hidrelétricas, que está chegando no limite. Por isso que eu sou bastante confiante na expansão desse mercado para os próximos anos. Obrigado, Daniel. Temos mais uma pergunta aqui da Maria Silva. O senhor acha que a zona de convergência do Atlântico Sul ou a zona de convergência intertropical teve alguma participação no espalhamento do óleo pela costa? Excelente apresentação, aliás, prendeu totalmente a minha atenção. Adorei cada segundo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí pelos elogios, Maria Silva. Então, a gente trabalhou com algumas hipóteses. Na verdade, tem um artigo que foi publicado ontem, realmente, sobre isso. Eu posso até pegar o nome aqui e colocar
para vocês aqui que quem é da parte de meteorologia vai ter bastante interesse nesse artigo, eu acho. Eu acho que talvez tenha até mais interesse do que no meu, porque o meu artigo ele é mais... Esse aqui é bastante meteorologia, tá? Ele sustenta uma hipótese diferente da minha. O nome do artigo está aqui, quem quiser pesquisar depois. Ele discute a parte da corrente, ele discute basicamente o seguinte, olha, esse óleo, ele foi transportado pela corrente sul-equatorial até a plataforma costeira. Na plataforma costeira, ele ficou disponível para a corrente norte do Brasil e para a corrente sul do Brasil. E quando nós tivemos eventos de vento severo, ele não fala em Zacas ou ZCIT, mas ele fala de eventos de vento mais intenso, próximo à costa, que fizeram ressurgência na costa. Então, a gente estava com o óleo depositado no fundo, e o evento de ressurgência fez aquele óleo subir, voltar a ficar disponível na superfície e ser empurrado para a costa pelo vento e pela corrente. E aí, ele andou um pouquinho assim e foi para o fundo de novo. No próximo evento, ele subiu, andou um pouquinho e foi para o fundo. Isso chama deriva de Stokes, tá? Essa deriva circular que ele faz pela maré, pela corrente. Ele sustenta que foi deriva de Stokes os últimos dias e que foi por conta de eventos de Zacas, ZCIT, vento e tudo mais. Isso é o que ele está sustentando e faz um sentido e descreve o evento. Esse é uma explicação possível. A nossa é diferente. Nossa, esse óleo, ele é tão pesado, mas tão pesado, que ele, quando ele vai para a água, ele praticamente não se mistura e ele forma microdroplets, ele forma gotículas de 1, 2, 3 microns e vai sendo transportado das primeiras camadas abaixo da superfície e vai embora, que é essa hipótese aqui. Mostrar. Perdi. Apresentar. Tá. Que é essa hipótese aqui superior, tá? Então, o óleo, eles entra na água, ele começa a fazer esse efeito de pluma, a gente chama isso de pluma de dispersão de poluentes, e as gotículas, elas começam a atingir um determinado tamanho em que elas não vão nem para o fundo e nem para a superfície. Elas ficam ali naquela camada e elas vão sendo empurradas pela corrente em direção à costa. Quando isso acontece, o óleo ele está numa certa camada de superfície, de profundidade, perdão. Quando isso vai indo para a camada costeira vai ficando mais rasa, então aquele óleo ele começa a se aproximar de novo, unicamente porque ele está ficando mais raso. A camada de água fica mais fina, e ele se reaproxima, se reagrupa, e ele vai se reagrupando quando está chegando. E aí sim, ele chega na costa como algo um pouco mais agrupado, porque ele se aproximou de novo, porque foi ficando mais raso. E aí a gente trabalha com a hipótese de deriva direta, tá? Subsuperficial, mas direta, sem deriva de Stokes. A gente consegue demonstrar que a nossa hipótese representa até 70% do evento, e aí a gente submeteu esse artigo.
Para essas localidades, para esse período, a gente representa 70% do evento com essa hipótese, tá? Essa é a nossa conclusão. Eles trabalham muito bem essa questão atmosférica e de correntes, então é bem legal ler esse artigo para ter uma ideia de como funcionou a meteorologia e a oceanografia nesse período, nesse evento, mas eles não conseguem dizer, olha, essa teoria responde a tantos por cento do evento, chega nessa conclusão. Não, eles só contam como foi a atmosfera e o oceano nesse período, tá? Mas, de novo, é um artigo bem legal, quem quiser ler, vale a pena, tá? E quando o nosso artigo for publicado, eu mando para vocês. Esse artigo meu que eu mostrei hoje, ele já está publicado, se vocês quiserem eu posso divulgar, eu não sei se eu mando para o Jonathan, se eu mando para o Alan, e aí ele espalha para os interessados, tá? Mas ele conta bastante de como foi o evento. Perfeito. Independente de quem mandar, a gente vai divulgar, seja o Jonathan ou nós do DA. O professor Jonathan escreveu aqui: olá, Daniel, parabéns pela apresentação. Você já atuou em consultoria nesta área de aplicação específica, visto que atua em empresas de aplicação de impacto ambiental? Se sim, como foi essa experiência? Ademais, se um aluno se interessa pela área, qual caminho de formação você recomenda? Você recomendaria a sua mesma trajetória ou descobriu outra mais interessante? Lembrando que temos só alguns minutinhos para resposta de perguntas, já temos a oficina de METAR. Bom, Jonathan, obrigado aí pela pergunta e bom falar com você novamente. Eu trabalhei várias vezes já nesse tipo de coisa. Quem quiser trabalhar com área ambiental tem que estudar química, oceanografia e modelagem. Lá no IAG, que o Jonathan teve conosco um tempo também, basicamente as matérias do Ricardo e as matérias da Fátima. Ele vai entender e depois ele pode traduzir para vocês. Mas basicamente, trabalhar com ambiental, poluição e trabalhar com o oceano. E tendo isso, você já tem uma base suficiente para fazer qualquer tipo de coisa nesse sentido. Agora, mais recente, as matérias da Dalgisa, que são de química atmosférica, que são mais novas, eu não lembro se o Jonathan pegou. Mas, enfim, eu recomendo o mesmo percurso que eu fiz, não por mérito, porque o meu percurso foi completamente acidental, mas deu certo, então se deu certo, eu recomendo que façam esse tipo de coisa. Lembrando que, raramente, a parte de licenciamento ambiental, ela trabalha de estudo de impacto ambiental, ela trabalha com eventos ocorridos. A graça de trabalhar com isso, na verdade, com o que eu faço, é trabalhar estudando os impactos ambientais antes que eles ocorram. Então, a gente trabalha na fase de desenvolvimento de projeto, porque a partir do momento que eu instalo uma indústria, instalo uma usina eólica, instalo uma usina termoelétrica, instalo um porto, vou desenhar uma rota de navio, e ocorre impacto ambiental, já foi, a gente já perdeu o time, quem tinha que morrer já morreu, já perderam as plantas, já perderam os animais, já teve doença, a gente não conseguiu fazer nada. A graça é trabalhar com tudo isso antes, então a gente trabalha na fase de projeto para que a gente dimensione, bom, se eu colocar uma fábrica aqui, qual o impacto ambiental que ela vai ter nessa região? É esse. Eu faço modelagem para descobrir o impacto ambiental antes que ele aconteça, eu já sei o que vai acontecer, eu estimo os limites do meu impacto ambiental, e aí sim eu determino os limites de contenção que eu preciso ter. Eu preciso colocar controle de poluentes, eu preciso colocar filtro, eu preciso colocar lavador de gases, enfim, eu controlo a poluição antes que ela ocorra, e aí sim eu tenho uma completa mitigação do impacto ambiental, e é uma mitigação efetiva, porque eu mitiguei ele, eu evitei ele antes que ele ocorresse, então está tudo bem, eu consigo resolver o problema ambiental antes dele existir. Por isso que a gente atua nas fases de licenciamento ambiental, chamado licenciamento prévio e licenciamento de instalação, em que é antes da fábrica estar construída, ou do empreendimento, etc. E é nessa área que a gente pode trabalhar.